Nessa última parte nossa aqui, como eu já havia dito, nós estamos caminhando com a carta de Paulo aos Filipenses, e dessa vez vamos fazer um pulo, e eu gostaria de caminhar com as irmãs naquilo que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4, versículo 2 até o versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz, pela Tua palavra. Concede-nos assim, Senhor, sermos instruídos pelo Senhor nesse momento. Que o Teu Espírito Santo conduza esse tempo de estudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, alegria é coisa séria. Isso é tão sério, que em nossos dias isso tem se tornado até lei. Considere, por exemplo, a Carta Internacional de Direitos Humanos, que considera a felicidade, ou a busca da felicidade, como um direito inerente, inalienável do ser humano. Ninguém pode tirar do outro, ninguém poderia tirar do outro a busca, a possibilidade de encontrar a felicidade, de encontrar a alegria. Contudo, não preciso ir muito longe para pensar com vocês que o conceito de felicidade, o conceito de alegria, o qual o mundo prega e espera, não é o mesmo nosso. Aquilo que é dito, portanto, como sendo o direito do ser humano de ter alegria e felicidade, muitas vezes não é exatamente aquilo que nós encontramos como pressuposto aqui nas Escrituras Sagradas. E como eu já havia dito, a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Isso porque, estando o apóstolo Paulo na situação que se encontrava, motivos não eram poucos para a tristeza. Ele não apenas se mostra contente, ele diz isso em sua carta, da sua alegria, de uma série de motivos que o fazem estar alegre, mas também ele exorta a alegria. Ele exorta aqueles irmãos da igreja a estarem comprometidos com a alegria. Mas, é claro, não é qualquer alegria. Ao mesmo tempo, e curiosamente, vivemos nessa cultura que diz ser um direito à alegria, diz ser um direito à felicidade, e isso vira não apenas motivo internacional da Declaração de Direitos Humanos, mas até mesmo lei, como eu disse, em alguns municípios, alguns países, isso vira lei. Curiosamente, no entanto, a gente vê em nossos tempos como que a tristeza, a ansiedade, a depressão, a angústia, na verdade, é aquilo que toma o coração de muitas pessoas. Aquilo que hoje é conhecido como saúde mental, né? É o termo que geralmente é usado, tem estado bem doente, na verdade. Quantas e quantas pessoas padecem emocionalmente? Quantas e quantas pessoas sofrem?
E isso, inclusive, acontece por questões de expectativa, do que se espera de fato, do que é essa felicidade, do que é essa alegria. E, minhas amadas irmãs, esse trecho da carta do apóstolo Paulo, já entrando nesse final da sua carta, como nós não tínhamos condições de fazer a exposição por completo da carta, eu estou apenas pincelando algumas questões boas. É claro, eu encorajo as irmãs que, agora tendo ouvido um pouco da exposição, depois façam a leitura da carta por inteiro. É muito bom ler uma carta como esta de uma vez só, de uma só sentada, porque a gente faz ou tem a mesma experiência que tiveram os nossos irmãos quando receberam a carta do apóstolo Paulo. Você, quando recebe uma carta, um e-mail, uma mensagem, você não lê um pedaço e depois eu vou ler o resto amanhã. Geralmente, a não ser que realmente seja uma coisa muito comprida, você lê tudo de uma vez só para entender o todo daquilo. E quando a gente faz exposições, a gente precisa fazer alguns recortes, e é o que estou fazendo aqui com vocês, mas ainda assim eu quero encorajá-las a irem além, a lerem o texto por inteiro. E o que nós encontramos de fato aqui, no capítulo 2 ao 9, é o que eu chamo de alegria da exortação. O apóstolo Paulo, como apóstolo, como pastor, como líder da igreja, e não apenas desta, mas considerando a igreja de Cristo, ele se sente chamado no Senhor para exortar o caminho dos irmãos em Cristo, exortar para que eles permaneçam firmes, exortar para que eles estejam alinhados na vontade de Deus. Isso faz parte do trabalho pastoral. E ele agora se sente, portanto, encorajado nesse trecho da carta, e isso é motivo de alegria para ele. E nós que trabalhamos como pastores, servimos ao Senhor por isso, muitas vezes isso é de fato um motivo de júbilo ao Senhor. Me recordo várias vezes que cheguei em casa depois de um dia cansativo de gabinete, de aconselhamento, e minha esposa não está cansada, estou muito cansado, mas estou feliz, porque pude hoje ajudar irmãos, ajudar irmãs que estavam com lutas, que estavam com batalhas, e poder mostrar à luz das Escrituras um caminho saudável para a sua vida. Não é muito diferente daquilo que o apóstolo Paulo faz nesse trecho da carta. Ele faz uma série de exortações que se relacionam com a alegria dele e também com a alegria da igreja. E é por isso que eu dei o título, levando a alegria do Senhor a sério, porque é a alegria do Senhor que de fato nos traz a alegria plena, verdadeira, diante das lutas e dos desafios. A primeira exortação, mais uma vez, é aquela da unidade, que é o nosso tema principal. A exortação de Paulo à unidade da igreja. Isso porque, como eu já havia adiantado às irmãs, havia divisão na igreja. E parece que ela era protagonizada por duas irmãs que, pasmem, ficaram conhecidas pelo resto dos séculos como as briguentas de Filipenses. Eu não sei se é a melhor forma de você ficar conhecido, né? Vocês imaginem, minhas irmãs, quando daqui algumas décadas, o pessoal for pensar assim, a igreja lá de Canaí e tal, mas tinha duas irmãs. Complicado, né? Mas é o caso aqui dessas duas irmãs. Nós sabemos pouco ou quase nada a respeito delas, a não ser que o seu nome é Vódia e Sintique, e que elas estavam em uma desavença tamanha que estava causando problemas na igreja, porque o apóstolo Paulo certamente não estaria escrevendo uma carta como essa, que seria lida publicamente, que seria lida ali para toda a igreja, se o problema já não tivesse sido generalizado. Inclusive, antes mesmo de entrar na exposição em si, isso é uma sabedoria das Escrituras Sagradas. Nós temos aqui Mateus capítulo 5, que nos traz essa instrução por parte do Senhor Jesus Cristo, da reconciliação que nós devemos observar individualmente. Acho que Henrica trabalhou essa temática com vocês aqui.
uma escapadinha com o pastor Paulo, não pude ver, mas ela já tinha me dito que ia trabalhar isso aqui. Então, mas isso é uma coisa importante para a gente considerar. Situações privadas, situações individuais devem ser tratadas assim. Elas só devem tomar uma amplitude mais pública, mais geral, quando elas assim se tornam. Nós não podemos tornar pública uma situação de desavença, de ofensa, sem que antes ela já tenha tomado essa proporção. O que eu quero dizer, no final das contas, é que se alguém lhe ofende, se você tem uma situação com uma irmã, com um irmão, o nosso dever em Cristo é buscar reconciliação individualmente. Ainda que nós temos por hábito do coração, pecaminoso inclusive, escancarar muitas vezes quando nós nos sentimos injustiçados. A nossa autojustiça, ela se sobressai. Eu lembro do reverendo Vadislau contando um pouquinho das ilustrações dele. O reverendo Vadislau, que foi meu pastor e uma pessoa que tem um carinho muito grande, Vadislau Martins Gomes, lá de São Paulo, e ele dizia o seguinte: nós temos veja no trânsito. A gente está lá no trânsito, quando ele dá uma fechada, e você já torna público o pecado do irmão e acabou de dar uma fechada. Ô, seu barbeiro, você não está vendo aqui, né? Você já grita. Os mais crentes falam assim, tem os menos crentes que falam do jeito. E aí você chega em casa, né, vai lá falar com o seu marido, né, com os seus filhos, não sei, você já vai contar, né, aquela situação que aconteceu. Olha, você não sabe, eu estava vindo para cá, passei ali no farol, no semáforo, eu não sei como é que se chama de farol, semáforo, sinal, são tantos jeitos de falar, mas aí você passei por lá, o cara passou por cima, você tem que ver, mas é você, esse pecado, esse povo, não sei o que. A gente tem esse hábito. Nós somos rápidos em falar do pecado dos outros. E é claro que nós não queremos que o nosso seja exposto. Contudo, o que a gente vê aqui, de fato, é uma situação que tomou proporções que iam além das coisas. E, infelizmente, isso acontece nas igrejas. Tenho certeza que aqui em Carolina isso nunca aconteceu. Mas assim... Tenho certeza disso. Não veio nem olho para mim. Mas isso acontece. Situações, famílias, aquelas famílias mais antigas, entram na desavença, às vezes é por causa, e geralmente é por causa de coisas bobas, é um banco, é um piano, eu me lembro que quando a gente foi para Casa Caiada, houve uma discussão, a gente tem um piano, a gente levou o piano para a igreja, porque não cabia no nosso apartamento, a gente tem que içar o piano pela janela, uma confusão danada. E aí, alguns irmãos disseram assim, chegou esse pastor lá de São Paulo, eu tinha acabado de voltar, apesar de ser de Recife, morei 10 anos fora de Recife, acabou de chegar de São Paulo, trazendo piano, daqui a pouco ele vai tirar a bateria, daqui a pouco ele vai tirar tudo, e vai acabar com tudo da igreja, não sei o quê, e a explicação era mais simples, é simplesmente porque não cabia, né, não tinha como elevador, eu tinha que colocar em algum lugar. E aí o pessoal lá da mudança colocou logo numa parte que tinha do púlpito, assim, no lateral. Isso causou alguma desavença, alguns irmãos ameaçaram sair, mas graças a Deus ninguém saiu, não primeiro por causa disso. Mas, gente, essas situações elas acontecem. Muitas e muitas vezes nós nos permitimos ser levados por causa do orgulho, por causa de situações que eram pequenas inicialmente, mas que vão se tornando grandes até o momento que contamina. E é isso. Desunião, brigas, ofensas, elas contaminam como um câncer que vai se multiplicando no organismo da igreja, no corpo da igreja. E aquele corpo estranho, ele vai crescendo e ele vai tomando proporções que chegam em situações como essa, como vemos aqui. A exortação que o apóstolo Paulo traz é, sem dúvida, uma exortação que se torna universal para as igrejas. Porque assim como Evódia e Síntique, ou muitas outras irmãs, muitos outros irmãos, entraram em conflito no seio da igreja e trouxeram divisão.
E nessa tarde, minhas irmãs, nós somos levados a considerar algumas verdades com respeito a isso. Vamos voltar ao texto, versículo 2 e 3, que diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Perceba que, seja lá qual era a origem do problema, e essa não é uma preocupação para a gente, porque a preocupação nossa é a origem do nosso problema, não de Evódia e Sintique. As duas estavam em conflito. E o conflito delas demonstrava não apenas a desunião delas uma com a outra, mas o problema delas com o Senhor. Esse é o ponto. Elas precisavam pensar concordemente no Senhor. Porque o fundamento da nossa união, minhas irmãs, é Cristo. O fundamento que nos faz, por exemplo, mesmo ofendidos, machucados por uma palavra que foi dita de forma errada, por alguma coisa que nós realmente, no alto da nossa justiça, nos sentimos os mais ofendidos do mundo, é Cristo e somente Ele que poderá nos motivar à reconciliação. O apelo, portanto, de Paulo não é meramente um apelo pensando no bem da igreja, ainda que seja. Não é meramente um apelo pensando talvez nas outras questões periféricas, outros irmãos envolvidos, questões de testemunho para com os de fora. Tudo isso faz sentido, na verdade, ao longo dos séculos, e já no primeiro século, um dos grandes testemunhos que a igreja mostrou ser igreja do Senhor, isto é, o povo de Deus, é a sua unidade, é a sua comunhão, é mostrar que como pessoas de países, de nações, de contextos culturais diferentes, gregos, judeus, pessoas que vinham de tantos lugares, Pentecostes, começa assim, não é mesmo, irmãos? Ali já começa a igreja fervendo num caldeirão cultural, mas fundamentado em Cristo. Essa realidade, portanto, sempre foi um testemunho da igreja. E quando nós vemos que a unidade da igreja foi atacada, nós não estamos falando de algo pequeno. Ainda assim, esse não é o ponto de Paulo. Porque tudo isso é importante, mas não é o fundamento. O fundamento da nossa união é Cristo, é o Senhor. E o apelo, portanto, de Paulo é que nós consideremos Cristo quando nós estamos em situações de conflito. E considerar Cristo é lembrar lá do capítulo 2. Já vimos aquilo que ele fez, a obra perfeita de Cristo em nossa redenção, como também o exemplo que ele nos dá para que nós baixemos a bola. Para que nós sejamos capazes de nos humilhar a nós mesmos e sermos capazes, assim, de viver em união para a honra e glória do Senhor. É também por causa de Cristo, somente por Ele, que nós podemos perdoar a quem nos tem ofendido. Sabendo, portanto, que Ele que nos perdoou dos nossos pecados, Ele que perdoou as nossas ofensas contra Ele, nos chama a sermos capazes, assim, de vivermos perdoando uns aos outros. Porque faz parte da vida. A Evódia e Sintique, portanto, tinham esse chamado agora no Senhor, para que pensassem concordemente. Ele então exorta, e isso é importante considerar, uma vez que a coisa se tomou proporções grandes, gerais, a igreja estava comprometida por causa da briga das duas. Agora, a exortação de Paulo não mais é somente às duas, porque as duas não conseguem mais resolver. Era necessário, portanto, a intervenção, nesse caso de Epafrodito. Possivelmente Paulo está falando aqui com aquele que, inclusive, está levando a carta. Ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Isso faz parte da liderança também. O trabalho dos líderes. E aqui, veja, na primeira ordem, líder aqui é no sentido pastoral. Conselho, presbíteros, é função nossa. Nós somos chamados para sermos
pacificadores. Esse faz parte do trabalho de pastoreio. Resolvemos conflitos nas Escrituras Sagradas. Mas num sentido mais aberto, mais lato, nós podemos considerar que toda liderança, ela detém esse chamado no Senhor. A liderança aqui das irmãs, da SAF, certamente tem o chamado de buscar a reconciliação, de buscar a resolução de conflitos quando tomam conhecimento disso. Inclusive de evitá-los também, se é assim possível, né? Isso faz parte do trabalho do líder. E é nesse sentido que Paulo considera a importância do líder na intervenção de situações como essa. E como devemos buscar no Senhor essa palavra de alento, essa palavra de encorajamento, essa palavra de paz, que é fundamental, porque é para isso que nós temos pessoas que são colocadas na liderança. Não é simplesmente para que recebam louros, recebam honrarias ou coisa do tipo. Isso nem faz parte da nossa ideia do que é de fato um líder. Pelo contrário, é um servo. E é isso. E é assim que o apóstolo Paulo exorta o irmão Epafrodito, fiel companheiro de julgo, aquele que esteve comigo nas cadeias, na prisão, agora também dê um passo em relação a elas. E o motivo, diz Paulo, é que elas se esforçaram no Evangelho. Perceba, Evódia e Sinti que não eram ímpias, não eram mulheres do mundo, não eram mulheres que, por estarem dando esse mau exemplo de desunião, necessariamente também eram ímpias. Não. O apóstolo Paulo dá testemunho claro a respeito daquilo que elas fizeram, juntamente com Clemente, o trabalho que desenvolveram, cooperando tanto no trabalho do próprio apóstolo Paulo, ele diz, com os demais cooperadores, como Clemente e outros. Estes, diz ele, que estão com os seus nomes no livro da vida. Portanto, Paulo não tem dúvida a respeito da fidelidade dessas irmãs. Isso é algo que deve chamar nossa atenção. Às vezes, a situação se encontra de brigas, de birras em nosso meio, como igreja. Ela não se dá entre uma irmã crente e uma descrente, ou duas descrentes que estão no meio. Não é jogo aqui o problema, não. Porque, minhas irmãs, nesse mundo quebrado, onde nós estamos sendo trabalhados em Cristo, que nós estamos sendo purificados, é possível sim que entremos em situação de pecados públicos como esse e precisemos da exortação pública no Senhor. Daí, portanto, a importância da disciplina quando necessária. A disciplina eclesiástica é esse instrumento de amor por parte do Espírito Santo para agir como um bisturi nas mãos de um médico, abrindo aquele corpo para que tire aquela situação estranha que causa dano. Mas esse instrumento é usado com dor, porque disciplina não é coisa boa. Quem gosta de ser disciplinado? Quanto mais publicamente. E tem seu nome exposto numa carta como essa, que se tornou lida por todas as cidades da região, não apenas em Filipos. Talvez aos nossos ouvidos mais sensíveis, desacostumados com esse movimento do apóstolo Paulo e da igreja de Cristo, nós estaríamos pensando assim, como ousa expor as irmãs? Que coisa horrível, que deselegante. Vou processar. Por difamação. Mas percebam, muitas vezes é necessário que a intervenção seja pública mesmo. Eu me lembro da primeira vez, já como pastor, que eu precisei anunciar à igreja uma disciplina pública. Foi de uma mulher.
ela havia adulterado, havia abandonado o seu marido. Era uma situação daquelas que o conselho não tem o que fazer. Se negou a ouvir todas as exortações, o marido estava em frangalhos, totalmente espedaçado. E eu precisava então anunciar à igreja que aquela pessoa que antes estava em nossa comunidade agora não estaria mais. E já não ia aos cultos há um bom tempo. Contudo, uma igreja pequena, uma cidade pequena, aquela pessoa certamente estaria sendo vista em outros ambientes, inclusive talvez até mesmo com aquele que agora era o seu amante. Eu precisava dizer isso. Então, como havia sido ensinado anteriormente, eu anunciei à igreja que aquela pessoa estaria agora em disciplina pela quebra do 7º mandamento. Não entrei em detalhes, mas apenas disse que as pessoas agora orassem por ela. Eu não sabia, mas havia uma família que nos visitava já alguns domingos e essa família ouviu aquilo ali. Depois eu soube, por eles mesmos, que naquele dia em diante eles combinaram entre si: nunca mais vamos naquela igreja. Eles vinham de um contexto neopentecostal, situações terríveis. A igreja que eles pertenciam antes, eram 2 pastores, inclusive, da igreja, um dos pastores, o casal de pastores da igreja, tem situações como moças solteiras, grávidas, cantando no grupo de música sem nenhum pudor, sem nenhuma dificuldade. Eu nunca tinha ouvido falar de disciplina eclesiástica. Quando estavam visitando a igreja presbiteriana, que não conheciam tão bem, viram aquela situação, olharam para aquela e disseram: que coisa horrível! E por um ano não colocaram o pé novamente ali na nossa igreja. Não colocaram. Pela graça do Senhor, aquele pessoal teve a oportunidade de refletir sobre o que estava acontecendo. Um ano depois, em um evento da igreja, eles voltaram a vir a visitar, até que finalmente eu pude visitá-los em casa e ouvir da boca deles essa história. Por que eu conto isso? Porque é assim mesmo. Muitas vezes nós não entendemos esse instrumento de disciplina. É claro que nós, pastores, conselhos, presbíteros, devemos agir com toda seriedade, pureza, dando todas as oportunidades de que aquela pessoa agora acusada seja ouvida, tenha a condição de se defender, de se explicar, ainda que, por todas as explicações que eventualmente possa vir a dar, se está em pecado e não arrependido, é necessário que haja a intervenção por parte do conselho, dos líderes da igreja, auxiliando nesse conflito, nessa conduta. Foi esse o caso. Epafrodito precisava ir até essas irmãs e auxiliá-las, porque sozinhas elas não conseguiam. É verdade, irmãs. Muitas vezes sozinho a gente não consegue. Há pecados que precisamos tratar e precisamos de ajuda. Há lutas do nosso coração que precisam ser confrontadas no instrumento da comunhão com outros irmãos. Isso, portanto, faz parte da vida cristã. Em sermos exortados, em podermos exortar. Isso faz parte daquilo que é a vida em comunidade, a vida em igreja. De modo que a exortação à unidade, ela é fundamental para a resolução dos conflitos. Uma igreja que busca a unidade é uma igreja também que está pronta para que os seus membros possam auxiliar uns aos outros na exortação quando a gente está tropeçando, quando estamos em situação de pecado. O texto continua e agora o apóstolo Paulo exorta contra o problema da ansiedade. Eu quero concluir com esse aspecto do texto. Eu não queria, ainda que ele não seja o nosso ponto alvo aqui no nosso tema do congresso, mas ele está no texto, eu não quero deixar de comentar sobre ele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, diz Paulo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. A exortação de Paulo com respeito à ansiedade, ela está inserida dentro dessa exortação à alegria. Perceba. O grande inimigo que Paulo deseja combater é a ansiedade, para que nós encontremos a alegria que ele reiteradamente nos exorta a viver. Alegrai-vos, é uma ordem do Senhor. Se o mundo, portanto, diz que a alegria, a felicidade é um direito, Deus diz, é uma ordem. É um chamado do crente, é ser alegre, é ser feliz, é encontrar a alegria no Senhor. Como eu já havia preparado anteriormente, na primeira exposição, nós vemos que o Senhor é aquele que nos traz a plenitude, é aquele que nos preenche a alma, é aquele que é tudo para nós, ainda que nós não tenhamos mais nada. Um dos hinos mais bonitos do nosso hinário é aquele que foi escrito pelo Spafford, Horatio Spafford, que compôs a linda canção Sou Feliz com Jesus, após uma vida de tragédia na sua história, tendo perdido esposa, as filhas. E ele escreve, portanto, um lamento, que muitas vezes não é compreendido. Eu me lembro uma vez no seminário JMC, qual nós estudamos, que um grande músico, a regente do coral do Mackenzie, o Parcival Móvel, exatamente, que foi professor de música lá do JMC, ele fazia uma crítica à harmonia do hino. E na época eu concordei com ele, hoje eu não concordo mais, eu vou dizer por quê. Desculpe o Parcival, que é um gênio da música, um homem com muito mais conhecimento músico que eu. Ele dizia que como que a gente pode dizer sou feliz com Jesus com uma melodia tão triste quanto aquela? Mas tem um problema. É que o coração daquele homem dizia eu sou feliz com Jesus em meio a um lamento. E a gente acha que dizer sou feliz com Jesus tem que ser no samba, né? Tem que ser dançando samba com feijoada. Mas não é bem assim. É também no cemitério. No luto, a gente também diz, sou feliz com Jesus. E o lamento, portanto, dele ali. Aquela música que ele externaliza a sua alma. É uma demonstração de que nós somos chamados à felicidade. Nós somos chamados à plenitude em Cristo, mesmo quando estamos destroçados pela dor, pelo luto, pelo sofrimento. Essa é a situação de Paulo, isolado, abandonado, escrevendo a Timóteo, em sua segunda carta, ele diz isso claramente, muitos me abandonaram. Poucos agora podem ser citados que de fato continuam comigo. Estou isolado, abandonado, preso. Em breve ele seria morto. Mas ele diz, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Portanto, irmãs, quando a gente considera os nossos dias e exatamente as expectativas falsas que muitas vezes estão em torno do que é a felicidade, a ideia de que a felicidade tem a ver com o cumprimento dos seus sonhos. E quantas vezes nós ouvimos isso? Que Deus, Ele tem uma aliança com os seus sonhos, com os seus planos, como se o nosso Deus fosse uma espécie de garçom que nós fazemos o pedido, ele anota e em breve traz para a gente. Não é assim que funciona. O compromisso de Deus não é com os nossos sonhos. O compromisso de Deus
é com os sonhos dele, os planos dele, os projetos dele, porque ele é fiel assim. A fidelidade dele não está atrelada aos meus planos ou à minha percepção disso. Não. É por isso, portanto, que ele pode nos exortar à alegria. Ele pode nos chamar à verdadeira alegria diante de motivos mil para a angústia e a ansiedade, mas confiados no Senhor. Primeiro, o versículo 5 nos chama a essa modéstia, a humildade, a tolerância, que deve, portanto, ser conhecida, diz Paulo, pelos homens, porque o Senhor está perto. Está atrelado exatamente essa questão do testemunho, de como devemos olhar para, de fato, nós mesmos e para o próximo. E, finalmente, o versículo 6, ele introduz essa ideia do problema da ansiedade. A Nova Almeida atualizada, eu acho, inclusive, por uma influência do problema da psicologização por parte do termo de ansiedade, mudou a expressão ansiedade. Lá diz, não andeis preocupados. E o problema é esse, é que pouco importa o termo. Preocupação, ansiedade. Porque para a gente, queridos irmãos, o termo, ele pode ser usado de muitas maneiras. Mas o que Paulo quer dizer com isso? É o grande problema da angústia da alma diante dos problemas, diante das circunstâncias que nos paralisam. E Paulo, portanto, diz, aí está um problema profundo de desconfiança no Senhor. Veja o versículo 6. Ele contrasta a ansiedade à gratidão, dizendo que devemos buscar, deixar de lado a ansiedade para abraçarmos as ações de graças. E é isso mesmo, a questão que muitas vezes envolve. Nossa alma muitas vezes está aflita porque nos deixamos levar por uma amargura constante de frustrações, de expectativa daquilo que acreditamos que merecemos. Eu merecia mais, eu merecia estar naquele posto, eu que merecia aquela promoção, eu merecia ter um marido melhor, ou ter os meus filhos, eu merecia isso. E você vai desenvolvendo uma série de inconformidades, de descontentamento, que no final das contas redundará num descontentamento contra quem? Contra o Senhor. Ele, no final das contas, será o alvo da nossa ira. Irados contra o Senhor. A consequência é a doença da alma. Nos deixamos levar por isso. Isso, é claro, redundará em uma série de processos físicos que muitas vezes nos causarão grandes mazelas, não apenas internamente, mas até mesmo no corpo. Até mesmo no corpo. Confiadas no Senhor, minhas amadas irmãs, nós podemos olhar de modo diferente para a vida. O apóstolo Paulo diz, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quantas e quantas vezes nós estamos dispostos a abrir nossa vida para um terapeuta, um psicólogo, nada contra. Mas antes, não gastamos o tempo suficiente em oração. Abrindo nossa vida com Deus. Clamando da alma. Como os salmistas fazem de forma tão bela. Você já gastou tempo lendo os salmos? Quantas e quantas vezes nós vemos a alma angustiada do salmista, mas ele não está conversando com um terapeuta. Ou melhor, está com o melhor de todos. O seu Deus. Quantas e quantas vezes, minhas amadas irmãs, nossas lágrimas são derramadas, abrindo o coração para que outros nos ouçam. Gastamos dinheiro fazendo isso, quando não fizemos ainda com Deus. Mas o Senhor nos chama a considerar
as orações, súplicas. E a promessa é que a paz vem. Veja o versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, protegerá, conservará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E então ele conclui. E é fundamental compreender que o versículo 8 está atrelado ao versículo 7. Que esse guardar da mente está intimamente associado àquilo que você alimenta no seu coração. Por isso Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo aqui nos exorta com respeito àquilo que nós temos gastado tempo projetando na nossa mente, colocando no nosso coração. Considere o seu dia, considere a sua semana. O que você tem ouvido, seja porque você está ouvindo música, ouvindo dos jornais, ouvindo de pregações, o que quer que você tenha deixado se permitir ouvir em conversas com pessoas muitas vezes que só trazem conflitos e muitas vezes você dá ouvidos a isso e a coisa vai enchendo e tumultuando a sua alma durante a semana. E quantas vezes você se colocou diante do Senhor, lendo a sua palavra. Perceba as questões de proporção. Será que temos de fato considerado colocar tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, realmente ocupando o nosso pensamento? Porque quando nós estamos deixando o nosso coração ser tomado por essas coisas que nos arrebatam da vontade do Senhor, quando o nosso coração está voltado e cheio da cultura de nossa época, onde nossos processos mentais são associados àqueles pequenos prazeres dos reels das redes sociais, essas doses de entorpecimento que muitas vezes nós nos colocamos, e não é à toa que muitas vezes, talvez isso já tenha acontecido com você, você está ali passando os reels, quando você olha, passou 1 hora fazendo isso, vendo vídeo besta, né? Mas tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, é nisso que o nosso coração deve estar, é isso que o nosso pensamento. Minhas irmãs, os dias são difíceis e nós temos vivido tempos difíceis, de fato, de como sermos fiéis ao Senhor, de como estamos comprometidas com Deus. E muitas são as coisas que nos tiram o foco. Mas eu queria concluir nessa tarde, ainda não é noite não, é tarde, considerando o nosso chamado à alegria. A considerar que a alegria em Cristo, ela não é uma alegria isolada. Quando pensamos em alegria, nós estamos pensando em alegria comunitária. A alegria da comunhão. A alegria de você poder estar com o seu coração conectado. E de tal maneira que as vitórias dos seus irmãos, das suas irmãs em Cristo, são as suas vitórias. Assim como também as derrotas, quando nós ali estamos entristecidos e podemos encorajar e consolar uns aos outros. Nisso também há alegria. Nós somos chamados, de fato, a uma união que transcende
E nesse sentido, a verdadeira alegria. Chamado de confiar no Senhor. Talvez você tenha já vivenciado situações como essa, de angústias, de tristeza, de preocupação paralisante. Talvez você já tenha se encontrado em situação de ataque de pânico, taquicardia, aquele suor, você não consegue entender como que o seu corpo se movimenta desse jeito, sente essas coisas, e até para descrever para o seu marido, para descrever para um médico, para descrever para alguém, é difícil, porque quem está no seu coração? Quem pode conhecer os seus pensamentos? Quem pode saber daquilo que lhe aflige lá na alma? Nem mesmo nós, não é mesmo? Quantas e quantas vezes nem nós nos entendemos. Nós somos assim. Mas, irmãs, no Senhor Jesus Cristo nós podemos confiar. Porque Ele conhece profundamente o nosso ser. Que nossa vida de oração seja restaurada no Senhor. Que nós realmente possamos nos voltar a Cristo com nossas petições, com ações de graça. Que possamos trocar o disco da murmuração pelo disco da gratidão. E assim podermos organizar os nossos pensamentos guardados no Senhor, na paz que excede todo entendimento, buscando nos encher daquilo que vem dele, daquilo que vem do Senhor. Hoje, apesar das lutas com a questão da tecnologia, há coisas muito boas. Considere, se você tem dificuldade de leitura, talvez a sua vista já cansada, pastor, começo a ler a Bíblia, é um excelente sonífero. Mas você pode fazer uma caminhadinha, coloca ali o aplicativo de Bíblia, vai ouvindo a palavra do Senhor, vai ouvindo a pregação do pastor Paulo do domingo passado, vai ouvindo canções que de fato sejam fundamentadas na palavra de Deus, e aquilo vai alimentando a sua alma. Isso não significa que você não possa ter tempo de entretenimento, não possa, vez ou outra, assistir uma série. Não é isso. O ponto é esse. O problema é que quando nós somos tão aprisionados por essas questões, que simplesmente nós negligenciamos completamente aquilo que nos alimenta a alma. E a nossa alma desnutrida, certamente, desce. E somos levados de um lado para o outro, né, irmãs? Sem estarmos firmes no Senhor. Que Deus, portanto, traga ao nosso coração o amor cada vez mais por sua palavra. O amor cada vez mais na convicção da bondade do Senhor. Convicção do amor de Cristo e sua misericórdia em nós. Tudo que Ele fez por nós, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe.